Não devias tu compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Olha para o seu irmão e repita o que Jesus falou na parábola aqui. O Senhor da parábola falou. Repita aí, para o seu irmão. Não devias tu compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? Jesus está dizendo, é assim que você tem que fazer igual. Alcançar o perdão de Deus fica impossível sem perdoarmos. Você ouviu? Alcançarmos o perdão de Deus fica impossível sem perdoarmos. Não tem como. Não tem como. Na oração do Pai Nosso em Mateus 6,12, nós oramos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então você chega diante de Deus e diz: Pai, me perdoa assim como eu estou perdoando. Ai, 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 ai. Você assinou a sua sentença aí. Por quê? Porque você está dizendo: faça comigo como eu estou fazendo com o meu irmão. Faça comigo assim como eu estou fazendo com quem deve para mim. Então, meu querido irmão, Jesus está nos ensinando aqui que alcançar o perdão de Deus fica impossível sem perdoarmos. Veja que o perdão de Deus fica condicionado ao perdoarmos. Como vamos receber o perdão de Deus se não perdoamos? E sem o perdão de Deus, como ficamos? Como ficamos sem o perdão dele? Ficamos encerrados debaixo do pecado. Você pode até dizer: sim, mas na verdade eu não tenho pecado. Meu querido irmão, todos os dias a gente falha. Viver em santidade tem um custo, e esse custo é constantemente estar diante do Senhor, sendo purificado pelo sangue dele e recebendo diariamente o perdão dele. Palavras, gestos, ações, pensamentos. Num dia, quantas vezes você se ira? Num dia, quantas vezes você procrastina? Num dia, quantas vezes você se omite? Num dia, quantas vezes você pensa ideias que não são boas? Num dia, quantas vezes você fala mal do seu irmão, do seu colega de trabalho, do seu pastor, da sua igreja? Num dia, quantas vezes você age de forma inconveniente com as pessoas? Você diz que não tem para ajudar quando você tem. Num dia, quantas vezes você age de forma inconveniente? E aí você chega diante de Deus e diz: Pai, me perdoa. E Ele vai dizer: se você não perdoar o seu irmão, não tem como eu te perdoar. Você está preso a uma condição, e a condição é você perdoar. Não tem outra coisa. O nosso culto fica prejudicado. Jesus vai dizer em Mateus 5, 23 e 24: fica prejudicado, se pois trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. E eu sempre gosto de lembrar nesse texto, e esse texto é maravilhoso porque ele tira os argumentos de cada um de nós. Porque Jesus não está dizendo assim: quando você chegar no altar, e se você lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, porque o nosso argumento é sempre: eu não tenho nada contra ele que tem contra mim. Eu não tenho nada contra ele, não sou eu que tenho, meu coração está puro diante de Deus, é ele que tem contra mim. E aí Jesus tira esse nosso argumentozinho fraco, frágil e sem noção, e vai dizer assim: se você lembrar que o seu irmão, não é que você tem, se o teu irmão, eu lembrei que o meu irmão tem uma coisa contra mim, então Ele está dizendo: deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então voltando faze a tua oferta. Jesus está dizendo: para tudo, só volte para trazer a tua oferta quando você resolver o assunto com o seu irmão. Para tudo, não faz mais nada, deixa tudo aí, e vai te resolver primeiro, depois você vem e apresenta a tua oferta. É assim que Jesus está ensinando. O perdão, portanto, é imperativo na vida cristã, porque sem o perdão não há relacionamento com Deus. Para que você não esqueça disso, por amor de Jesus Cristo, repita comigo assim: sem o perdão não há relacionamento com Deus.
lembre-se disso. Se eu quero me relacionar com Deus, se eu quero a sua presença, se eu preciso, eu não posso viver sem a presença dele. Mas se eu quero essa presença, eu preciso por demais dessa presença, então eu preciso sempre liberar perdão. Não posso esquecer disso. Então, por esta primeira razão, o perdão é um imperativo na vida cristã, para termos relacionamento com Deus. A segunda razão pela qual o perdão é imperativo na vida cristã é porque nós precisamos refletir o caráter de Deus. Precisamos refletir o caráter de Deus. Nós não temos luz própria, irmãos. A nossa luz é a luz do Senhor em nós. Nós somos como a terra sem luz própria, que precisa da luz do sol para ser iluminada, a lua para iluminar a noite. Nós precisamos de luminares que nos iluminem. Nós não temos luz própria, nós precisamos da luz do Senhor na nossa vida, e nós precisamos refletir essa luz, precisamos ser reflexo do caráter de Deus. E o Senhor vai dizer: perdoei-te, não deveria você ter feito o mesmo com o teu conservo? Deus espera que os seus servos ajam como Ele, que os seus filhos ajam como Ele. Por isso a qualidade do perdão é estabelecida. Ele quer que eu e você ajamos como Ele. Você é filho de Deus? Sim ou não? Por que você é filho de Deus? Por que você é filho de Deus? Quando eu estou ensinando alguém a respeito de Jesus, eu sempre digo que só é filho de Deus, segundo a Bíblia, quem recebe Jesus como Salvador. Quem não recebe Jesus não é filho de Deus. Ah, pastor, todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Só é filho de Deus quem recebe Jesus. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Então não é filho de Deus quem não recebe Jesus. Ah, o meu parente não é crente, mas ele é o filho de Deus. Não, ele não é filho de Deus, ele é uma criatura de Deus. Só é filho de Deus quem recebe Jesus. Ah? Se você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele lavou a sua vida no sangue dele, você é um filho de Deus, amém? Então você é um filho de Deus. Muito bem. Deus espera que os seus filhos ajam como Ele. Por isso Ele estabelece a qualidade do perdão, que eu quero que você preste bastante atenção. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Note que o perdão tem a sua base na compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Qual é o padrão do perdão? Qual é a qualidade do perdão? Perdoando-vos como? Qual é o padrão? Como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus em Cristo te perdoou? E Ele ficou dizendo assim: eu não te perdoo mais. Ó, você já pecou demais, não vou te perdoar mais. Chega para você. Ele já falou isso para você? Ele disse para você: eu estou cansado de perdoar, para com isso, chega, parou, não perdoo mais. Ele já falou isso para você? Como Ele perdoou. Colossenses 3,13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim, o padrão, a qualidade é a qualidade do perdão dele. Assim como Deus nos perdoou. Como Deus nos perdoou? Amorosamente, compassivamente, plenamente. Ele não disse: eu vou te perdoar, mas tem um porém aí que eu vou deixar, isso aqui não, isso eu não te perdoo, só perdoar só metade. Ele perdoou você e nos perdoa plenamente. O perdão não é alcançado por merecimento. Se você diz que não vai perdoar o outro porque o outro não merece perdão, então nós estamos com um grande problema. Ninguém merece. Ninguém. Você merece perdão?
Você merece o perdão de Deus? Alguém aqui merece? Então nós estamos com um problema. Quando você diz, não, mas o outro não merece o meu perdão, então nós estamos com um problema, porque nós não merecemos. Ninguém merece. Como Deus nos perdoa? Como é que Ele nos perdoa? É por nosso merecimento? É porque você merece? Não. Como devemos perdoar? Como Ele nos perdoou. Sem o outro merecer, você o perdoa. E algo, concordo plenamente com o pastor Pedro Mendes, é sobrenatural e exige fé. Eu gosto muito do texto de Lucas 17, que foi lido aqui na leitura introdutória, porque os discípulos dizem, perguntam, quantas vezes tem que perdoar? E Jesus diz, vocês têm que perdoar 7 vezes ao dia. Se o ofensor 7 vezes ao dia te ofender, se alguém te ofender, teu irmão te ofender 7 vezes ao dia, e vir te pedir perdão 7 vezes, perdoa 7 vezes. E aí Jesus, sabe o que os discípulos falam para Jesus? Acrescenta-nos a fé. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Que eles precisam de fé para praticar esse perdão. Sem fé você não pratica esse perdão. E aí Jesus vai dizer, se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, vai arrancar a moreira, vai dizer, a moreira arranca-te daqui para lá, e ela vai ser arrancada. Ou seja, exige fé sim, e é pela fé, porque você não sabe se o outro não vai te ofender de novo, mas sempre pela fé você vai perdoando, pela fé você vai liberando o perdão, porque é assim que funciona. O perdão é imperativo na vida cristã, porque precisamos refletir o caráter de Deus. O texto que lemos diz, não devias tu fazer igual com o teu conservo? Eu não te perdoei, você não devia fazer igualzinho como eu fiz? Eu quero que os meus filhos façam igual eu faço. É assim que Deus está nos ensinando. Nós precisamos refletir o caráter dele. Por isso o perdão é um imperativo na vida cristã, porque precisamos refletir o caráter de Deus. Ele deseja que seus filhos se pareçam com ele, sejam amorosos e compassivos. Amorosos e compassivos, porque ele nos, olha o que o texto diz, né? Perdoando-nos uns aos outros como Deus em Cristo os perdoou, assim como o Senhor vos perdoou. Ele foi compassivo, amoroso, generoso, benigno para conosco, e é assim que deve ser a qualidade do nosso perdão para com as pessoas. Por essa razão, o perdão é um imperativo na vida cristã. Mas há uma terceira razão para que o perdão seja um imperativo na vida cristã, por causa da nossa saúde plena. É interessante, meus queridos irmãos, você começa a ler os milagres de Jesus, e você vai descobrir que em boa parte deles, a primeira palavra que Jesus proferia antes de curar alguém era, os teus pecados estão perdoados. Note que ele começa de dentro para fora, ele começa perdoando. Afinal, toda enfermidade é consequência da queda do Éden. Aquela enfermidade particularmente pode não ter sido um pecado seu, mas é consequência do pecado do Éden, porque se o pecado não tivesse entrado, não haveria enfermidade na terra. O pecado entrou e trouxe todas as suas mazelas. Então Jesus começa de dentro para fora, e ele começa dizendo os teus pecados, mas eu não vim buscar perdão de pecado, eu vim buscar uma cura. Pois é, mas a tua cura está condicionada ao teu perdão. Receba o perdão e você vai receber o quê? A cura também. Teus pecados estão perdoados. Jesus começava de dentro para fora. Afinal, como eu disse, toda enfermidade é consequência lá da queda do Éden. O perdão tem um valor terapêutico. Há estudos científicos que comprovam isso, mas eu não vou entrar nos estudos científicos. Só quero mostrar 3 textos bíblicos que provam que se você não perdoa, você fica doente. E por que você fica doente? O primeiro texto bíblico está em Mateus 5, 25 e 26. Olha o que diz aqui o texto bíblico de Mateus 5, 25 e 26, que mostram claramente esses 3 textos, o que acontece quando não perdoamos. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão.
Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Neste texto, Jesus fala de prisões para quem não perdoa. Repita comigo: prisões para quem não perdoa. Jesus está falando de prisão para quem não perdoa, gente. É disso que ele está falando. Ou seja, ele está dizendo que quando alguém não perdoa, fica preso, aprisionado. Ou seja, quanta gente está presa a situações, quanta gente presa ao seu passado, quanta gente que não consegue sentir-se livre. Há um peso a prender-lhe os pés, como que se o impedisse de caminhar, de avançar, não consegue se envolver, a vida cristã travada, tudo que faz é travado, não consegue, parece estar sempre preso, não tem desenvoltura, não consegue se livrar, não consegue se libertar, tem alguma coisa prendendo sempre. A falta de perdão coloca em cadeias, em prisões. Não sou eu que estou inventando isso, é Jesus que está dizendo que vai ser colocado em prisões. E essas prisões aqui que ele está falando, não são prisões espirituais, são prisões que acorrentam, que aprisionam as pessoas e não as deixam sentir-se livres. É o que disse Jesus. Agora, em Mateus 18, 34 e 35, foi o texto que nós lemos. Aqui, um outro texto claro que diz o que acontece quando não perdoamos. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial, ou meu Pai Celeste, vos fará se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Entregou a quem? Aos verdugos. O que é o verdugo? São carrascos. Nesse texto Jesus está falando de verdugos, de carrascos. De carrascos. Para que serve um carrasco? O que um carrasco faz? O que ele faz? Castiga. Jesus está dizendo, vai ser entregue para os carrascos para ser castigado. O que o Pai Celeste está dizendo aqui, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, é que o Pai Celeste é quem entrega. É Ele quem entrega, quem não perdoa aos carrascos. Enfermidades físicas, enfermidade psicológica, opressão, depressão, muito disso tem a sua causa na falta de perdão. E o camarada está debaixo do chicote dos verdugos, mas ele não consegue entender que o que está levando ele a apanhar, feito um condenado de verdade, é exatamente a falta do perdão. Não resolver problemas que precisam ser resolvidos. E o texto está dizendo que há essa entrega para carrascos para ser atormentado, e muitas vezes essas doenças vêm de todo tipo possível, exatamente por conta da falta de perdão. E ainda o terceiro texto de Hebreus, é o texto de Hebreus 12, 15, que diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui o escritor aos Hebreus está alertando para as raízes de amargura, que contaminam e que matam também. E para piorar, não só contaminam o ambiente, mas matam, e é quem permite essas raízes se enraizar e se expandir dentro do seu coração. O veneno mata quem não perdoa. É exatamente isso que faz, mata quem não perdoa. O perdão é um imperativo na vida cristã, porque ele traz saúde espiritual, meu relacionamento com Deus fica liberado, traz saúde emocional, minhas emoções ficam equilibradas, traz saúde física, porque muitas doenças é consequência da falta de perdão. Então precisamos perdoar para não pararmos em prisões emocionais, precisamos perdoar para não sermos entregues a verdugos, precisamos perdoar para que raízes de amargura não nos tornem amargos e acabem nos matando. Tem tanta gente tão amarga, que já morreu, mas está matando quem está ao seu redor também, porque ninguém aguenta o amargor. Vida amarga, amarga o ambiente à sua volta. Tem gente que amarga, onde chega é uma amargura só.
porque há raiz de amargura no seu coração. Por isso precisamos entender que o perdão é um imperativo na vida cristã, porque para que haja saúde plena em nosso viver, Deus deseja que você seja plenamente saudável. Não esqueça disso, em nome de Jesus, amém? E a quarta razão pela qual o perdão se torna um imperativo é por causa do nosso testemunho de vida. A igreja precisa ser conhecida como a comunidade do perdão. Jesus, na parábola do credor incompassivo, do credor que não teve compaixão do seu conservo, ele nos ensina que ele espera que nós perdoamos, que nos perdoemos mutuamente, e isso impacta o nosso testemunho de vida. Isso impacta o nosso testemunho de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, ele vai dizer que aqueles irmãos estavam maculando o testemunho deles. E por quê? Ele vai dizer, olha bem o que ele vai dizer aos irmãos da Galácia. Ele vai dizer o seguinte: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Os irmãos da Galácia estavam se mordendo, estavam se digladiando por causa da lei, por causa de costumes, e Paulo está dizendo: vocês estão se matando, vocês estão se mordendo, vocês estão se destruindo, se devorando uns aos outros. Por isso ele começa dizendo aqui o versículo de número 14, diz: toda a lei se cumpre num só preceito. Estão tão preocupados com a lei, tão preocupados com o legalismo, tão preocupados com preceitos, quando a lei se cumpre num só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é que é importante, e vocês não estão se amando, estão se devorando uns aos outros. Ou seja, o testemunho não está bom. Na família cristã, o perdão impacta lá fora. Na família consanguínea, o perdão impacta também e gera bom testemunho. Um dos textos mais lindos da Bíblia vem lá do Antigo Testamento, de um jovem, de um homem que se tornou um homem bem sucedido na vida, chamado José, e um dos exemplos mais lindos de perdão. É interessante que nós não encontramos, a Bíblia não registra pelo menos, José chorando quando foi vendido para Potifar. Não encontramos o José chorando quando foi lançado na prisão, mas encontramos o registro do José chorando, perdoando os seus irmãos, abraçado aos seus irmãos. O choro do perdão. Chorou comovido, liberando o perdão, abraçado aos seus irmãos. Na família da fé, entre irmãos em Cristo, é a marca dos nascidos de novo. Se existe uma coisa que marca a família de Deus, isso é o perdão. Se existe algo que marca os nascidos de novo, isso se chama perdão. E quando eu disse que nós precisamos perdoar para que o nosso testemunho impacte, e o testemunho de um homem impactou, o testemunho de um homem que imitou a Jesus, o testemunho de Estevão, está ali em Atos 7, 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. O testemunho de Estevão imitando Jesus, o seu mestre amado, impactou os seus algozes. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ali o próprio Saulo de Tarso, que era um jovem ainda, foi impactado. Mais tarde, aquela cena, ruminou no seu coração, falou ao seu coração. Aquela cena, porque ele vai citar mais tarde que ele foi um dos que segurou as vestes dos que apedrejavam o Estevão. Ele não esqueceu daquilo, aquilo ficou marcado. Olha que ele arrastou muita gente pelas casas, ele fez mal para muita gente, o apóstolo Paulo, antes de se converter. Mas aquele testemunho do Estevão impactou, ficou na memória dele muito, mas muito firme mesmo.
porque impactou a sua vida. O perdão é parte do caráter de quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus precisa praticá-lo. Por isso o perdão é imperativo, porque o nosso testemunho precisa imitar o nosso mestre. Ele não só ensinou, ele praticou o perdão. E nós devemos ter um testemunho de vida que reflita isso também. Nosso testemunho de vida tem que ser da comunidade dos perdoados que perdoam. Nós devemos ser conhecidos como uma comunidade do perdão, irmãos. Uma comunidade restauradora. Pisaram do teu calo, a ofensa foi muito grave. Qual o tamanho da ofensa? Qual o tamanho da ofensa? É do tamanho da ofensa que Deus te perdoou? A ofensa que o Senhor perdoou aqui eram 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Aqui o conservo tinha que perdoar era apenas 100 denários, só 100. O que Deus te perdoou é menos do que você deve perdoar ao seu irmão, ou ao seu ofensor? Eu imagino que não. Eu, pelo menos, a minha conta era impagável. Eu não tinha como pagá-la. Então perdoar qualquer que seja a ofensa, por maior que seja, jamais se comparará à ofensa da qual eu fui perdoado. Jamais. Jamais. Então, se jamais, eu não tenho opção a não ser perdoar. O perdão é imperativo, porque o nosso testemunho precisa imitar o nosso mestre. Ele não só ensinou, mas ele praticou o perdão. Quero concluir essa palavra dessa noite dizendo a você, meu querido irmão, da importância disso. A vida cristã sem o perdão, ela fica grandemente prejudicada. As razões para que o perdão seja um imperativo na vida cristã é para termos um relacionamento com Deus. Como se relacionar com Deus sem perdoarmos? Se não perdoamos, não somos perdoados. Repita comigo: se não perdoamos, não somos perdoados. De novo, se não perdoamos, não somos perdoados. Como você vai chegar diante de Deus e dizer: perdoa-me, Pai, porque eu pequei? Como você vai chegar diante dele? Ele está dizendo que precisamos perdoar, resolver primeiro. Outra razão porque o perdão é imperativo é porque precisamos refletir o caráter de Cristo. Ele espera que façamos aquilo que Ele faz. Perdão é imperativo por causa da nossa saúde plena. A ausência de perdão enferma a nossa alma, o corpo e o espírito também. É um imperativo por causa do nosso testemunho de vida. Como podemos dizer que somos cristãos se não imitamos a Cristo? Como você tem se saído na prática desse princípio tão importante, meu irmão? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.